Não cabe. Fica com sua mãe. Minha mãe falou isso pro meu filho de 4 anos, com a mão no volante, o carro cheio de criança e um sorriso no rosto como se tivesse dito a coisa mais normal do mundo. Meu filho estava com a mochilinha de dinossauro nas costas, todo animado, correndo pro carro porque os primozinhos já estavam dentro chamando ele. E ela simplesmente fechou a porta. Ele ficou parado na calçada. Olhou pro carro. Olhou pra mim. E começou a chorar daquele jeito que parte o coração, sabe? Aquele choro de criança que ainda não entende o que aconteceu, mas sente que foi deixada pra trás. Que não foi escolhida. Eu corri até ele, ajoelhei no meio-fio, abracei ele com força. Por dentro, eu estava me despedaçando. Por fora, segurei tudo. Não gritei. Não corri atrás do carro. Não mandei mensagem xingando. Abracei meu filho e disse que a gente ia fazer um passeio só nosso, ainda melhor. Inventei uma história, comprei sorvete, levei no parquinho da praça. Fingi que estava bem até ele parar de chorar. Mas eu não estava bem. Eu nunca estive. Meu nome é Camila. Tenho 32 anos. Sou técnica de enfermagem. Moro em Feira de Santana. E essa é a história de como passei a vida inteira tentando ser suficiente para uma mulher que nunca me enxergou como filha de verdade, só como a filha errada. A que sobrou. A que ficou para trás enquanto o carro da família saía sem ela. Eu cresci acreditando que amor de mãe era incondicional, que família protegia, que no fim das contas, quando tudo desmoronava, a gente tinha pelo menos a família. Demorei anos para entender que essa crença me custou caro demais. Me custou silêncios que eu não devia ter engolido, pedidos de desculpa que eu não devia ter dado, portas que eu abri de novo quando devia ter fechado com chave. Sou mãe do Mateus, meu filho, que hoje tem 5 anos e tem os olhos mais honestos que eu já vi na vida. Ele não sabe mentir, não sabe fingir, não sabe esconder o que sente. E talvez seja por isso que ver ele chorando naquela calçada me quebrou de um jeito que nenhuma humilhação minha tinha conseguido antes. Porque quando era comigo, eu aprendi a aguentar. Quando foi com ele, alguma coisa em mim parou de aguentar. Se você já segurou o choro na frente do seu filho para não assustar ele, enquanto alguém da sua própria família acabou de machucá-lo, deixa o seu like agora. Esse gesto pequeno me diz que você está aqui, que você me entende e que essa história importa. Se inscreve no canal para acompanhar tudo até o final. Porque o que aconteceu quando minha mãe quis levar o Mateus no Natal, eu vou te contar, e vai valer cada minuto. Me diz nos comentários de qual cidade você está assistindo. Fica comigo. Para entender o que aconteceu naquela calçada, você precisa entender o que aconteceu muito antes. Precisa entender a casa onde eu cresci, o cheiro de café queimado na manhã de domingo, a mesa grande que nunca coube para todo mundo do mesmo jeito, e uma mulher chamada Dona Lúcia que sorria para as visitas e guardava o frio para dentro de casa. Minha mãe sempre teve um jeito de distribuir o amor em doses diferentes. Eu percebi isso cedo. Talvez tarde demais para me proteger, mas cedo o suficiente para carregar a ferida por anos. Somos 3 filhas. Eu, Camila, a do meio, Renata, a mais velha, e Paloma, a caçula. E se você perguntar para qualquer pessoa da nossa família quem era a filha preferida da Dona Lúcia, ninguém vai hesitar. Era a Paloma. Sempre foi. Eu tinha uns 7 anos quando percebi pela primeira vez de um jeito que não dava para ignorar. Era aniversário da Paloma, ela ia fazer 5. Minha mãe tinha mandado fazer um bolo de 2 andares, chamado Os Vizinhos, comprado vestido novo. 2 meses antes, no meu aniversário, tinha tido bolo de caixinha e só a família. Eu lembro de perguntar para minha mãe por que o aniversário da Paloma era maior que o meu. Ela não respondeu. Só disse que eu era mais velha e devia entender as coisas. 7 anos. E eu já devia entender. Com o tempo fui entendendo que entender, na nossa casa, significava aceitar sem questionar. Significava engolir. A Paloma ganhava roupa nova no começo do ano letivo. Eu e a Renata herdávamos o que sobrava, ou comprávamos com o que aparecia. A Paloma faltava aula e minha mãe justificava. Eu faltava com febre, e ela dizia que eu estava exagerando. A Paloma chorava e virava o centro da casa. Eu chorava e ouvia que era dramática. Teve uma vez, eu devia ter uns 12 anos, que cheguei da escola com uma redação que a professora tinha escolhido para ler em voz alta para toda a turma. Eu era tímida, detestei na hora, mas depois fui para casa voando de orgulho. Mostrei para minha mãe. Ela olhou, devolveu o papel e disse: "Legal, vai lavar a louça que tá cheia." A Paloma, naquela mesma semana, ganhou nota 8 numa prova de matemática e minha mãe ligou para minha avó para contar.
Soa pequeno quando eu falo assim. Uma redação, uma nota, um aniversário. Mas são essas coisas pequenas que vão moldando o que você acredita sobre si mesma, que vão te ensinando silenciosamente que você não é tão importante, que seu esforço não merece a mesma celebração, que o amor que você vai receber sempre vai depender de quanto a outra está recebendo primeiro. Na adolescência, eu tentei compensar com desempenho. Tirava boas notas, não dava trabalho, ajudava em casa, não saía muito. Achava que, sendo invisível nos problemas, eu ia aparecer nos elogios. Não aparecia. A Renata foi embora cedo, casou com 18 anos, saiu da cidade. Acho que ela também percebeu cedo que aquela casa não tinha espaço para todo mundo do mesmo tamanho. Sobrou eu e a Paloma. E a dinâmica só ficou mais nítida. Quando completei 18 anos, comecei a trabalhar. Primeiro como caixa de supermercado, depois fui fazendo curso técnico de noite, pagando com o meu dinheiro, pegando ônibus às 11 da noite depois de plantar. Meu pai, seu Edson, era um homem quieto, de poucas palavras, que concordava com minha mãe em tudo. Não por maldade, acho. Por preguiça de discutir, talvez. Ele nunca defendeu a Paloma ativamente, mas nunca me defendeu também. Ficava em cima do muro enquanto minha mãe inclinava a balança. A Paloma não trabalhou até os 23 anos. Minha mãe dizia que ela era mais sensível, que o mercado de trabalho era cruel, que ela precisava de mais tempo. Nos anos em que a Paloma ficou em casa estudando para vestibular, eu estava pagando minha parte das contas da casa. Minha mãe nunca pediu isso diretamente. Só ia falando que a conta de luz estava cara, que o mercado estava pesado, que meu pai tinha tido uma despesa. E eu pagava. Porque era a coisa certa a fazer. Porque eu aprendi que o amor se prova com ação, não com palavra. Quando a Paloma entrou na faculdade, minha mãe comemorou por semanas. Postou foto nas redes sociais. Fez almoço especial. Eu tinha terminado meu técnico 2 anos antes e ganhei um abraço rápido e a pergunta de quando eu ia começar a trabalhar num hospital de verdade. E eu fui. Fui trabalhar. Fui construindo minha vida de tijolo em tijolo, sem alicerce de apoio, sem rede de proteção, sem alguém na torcida. Conheci o pai do Matheus, me apaixonei, engravidei. Minha mãe reagiu à notícia da gravidez com um silêncio de 3 dias. Quando a Paloma namorou pela primeira vez, ela foi pessoalmente conhecer o rapaz e fez jantar. Eu aprendi a não esperar. Aprendi a comemorar sozinha, chorar sozinha, segurar sozinha. Aprendi que na minha família, eu era a filha que estava sempre lá quando precisavam, mas raramente estava lá quando eu precisava. E por muito tempo eu achei que isso era normal. Que era assim que funcionava. Que talvez eu simplesmente não fosse tão fácil de amar quanto a Paloma. Levei anos para entender que o problema nunca foi eu. O Matheus nasceu numa terça-feira de março, às 3 da manhã, depois de 14 horas de trabalho de parto. Eu estava sozinha na sala de espera do hospital por boa parte do tempo. O pai do Matheus chegou tarde, saiu cedo, e essa é uma história para outro dia. Minha mãe apareceu no dia seguinte, ficou 40 minutos, tirou foto com o bebê, postou no status do WhatsApp com um coração e foi embora dizendo que tinha coisa para resolver. A Paloma não foi. Nos primeiros meses eu aprendi o que é exaustão de verdade. Trabalhava em escala de 12 horas, voltava para casa, amamentava, acordava de madrugada, acordava de novo, ia trabalhar de novo. Minha mãe morava a 20 minutos de mim. Nos 4 primeiros meses de vida do Matheus, ela foi à minha casa 6 vezes. Eu contei. 6 vezes em 4 meses. Quando eu ligava pedindo ajuda, ela sempre tinha um motivo. Estava cansada, estava com dor nas pernas, ia no médico. A Paloma precisava dela. A Paloma. Sempre a Paloma. Foi quando o Matheus tinha 2 anos que a coisa começou a ficar mais clara, mais cruel, mais impossível de ignorar. A Paloma tinha tido o primeiro filho, o Guilherme. E minha mãe virou outra pessoa. Acordava cedo para buscar o Guilherme. Ficava a semana inteira na casa da Paloma. Cozinhava, lavava, cuidava, babava. Postava foto todo dia com o neto. Meu amor, minha vida, minha razão. Eu olhava aquilo e tentava não sentir. Tentava dizer para mim mesma que cada avó tem seu jeito, que eu não devia comparar, que não era justo cobrar. Mas aí chegava o fim de semana e ela ligava falando que ia levar o Guilherme no parquinho, na pizzaria, no cinema, e perguntava se eu queria que ela passasse para buscar o Matheus também, mas com aquele tom de quem está fazendo um favor enorme, sabe? Aquele tom de quem já está esperando um não. Às vezes eu mandava o Matheus. Ele voltava animado, cheio de história.
Mas eu percebia pequenas coisas. O Guilherme ganhava sorvete e o Mateus não ganhava. O Guilherme sentava no colo da vovó e o Mateus ficava do lado. O Guilherme escolhia o filme e o Mateus assistia. Eu ouvia essas histórias do meu filho de 2, 3 anos, com aquela linguagem de criança misturando tudo, e ia juntando os pedaços com o coração apertado. Aí veio o dia do parquinho. Era um sábado de julho do ano passado. Minha mãe tinha planejado um passeio com os netos, Guilherme, os 2 filhos da Renata que estavam visitando, e o Mateus. Eu preparei o Mateus desde cedo, coloquei a mochilinha de dinossauro, tomamos café juntos, ele ficou animadíssimo falando dos primos, do escorregador, do balanço. Quando o carro da minha mãe chegou na frente da minha casa, ele saiu correndo pela calçada. Você já sabe o que aconteceu? Não cabe. Fica com sua mãe. Eu fiquei parada na porta vendo o carro ir embora. Olhei para o meu filho chorando no meio-fio com a mochilinha de dinossauro e alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Não foi um barulho alto. Foi silencioso, como rachadura em parede. Aquela que você não vê acontecer, mas de repente está lá e não tem como ignorar mais. Depois que o Mateus dormiu naquela noite, eu fui checar o grupo de fotos da família. Minha mãe tinha postado 7 fotos. Parquinho, sorvete, carrossel. Guilherme no colo, os filhos da Renata rindo, todo mundo feliz. Nenhuma foto do Mateus, porque o Mateus não estava lá. E aparentemente ninguém tinha sentido falta. Eu fechei o celular. Fui pro banheiro. Abri a torneira fria e coloquei as mãos embaixo da água por um tempão, só sentindo o frio, tentando não afundar. Fiquei ali não sei quanto tempo. Quando saí, sentei na beira da cama do Mateus no escuro, olhei para ele dormindo e foi naquele momento que algo clicou dentro de mim com uma clareza que nunca tinha tido antes. Não era falta de espaço no carro. O carro era um Spin, 7 lugares. Eu sei porque minha mãe comprou com dinheiro que eu ajudei a juntar 2 anos antes, quando ela disse que estava precisando trocar de veículo e que estava apertada. Tinha espaço. Sempre tinha espaço. O que não tinha era vontade. E pela primeira vez na vida, eu parei de procurar desculpa para ela. A dor que eu sentia a vida inteira sendo preterida era minha. Eu aprendi a carregar, mas o Mateus tinha 4 anos. Ele não tinha feito nada. Ele não entendia a hierarquia de netos, favoritismo, dinâmica familiar disfuncional. Ele só queria andar de balanço com os primos. E a própria avó dele olhou para a carinha dele animada, com a mochilinha de dinossauro, e escolheu deixá-lo para trás. Foi a primeira vez na vida que eu não engoli. Não chorei escondida. Não mandei mensagem educada. Não fingi que estava tudo bem. Fiquei em silêncio, sim. Mas foi um silêncio diferente. Não era o silêncio de quem aceita. Era o silêncio de quem está decidindo. Naquela noite, deitada no escuro depois que o Mateus dormiu, eu fiz uma promessa para mim mesma. Que enquanto eu tivesse fôlego, ninguém mais ia deixar meu filho no meio-fio com a mochilinha de dinossauro. Nem minha mãe, nem ninguém. E que a próxima vez que minha mãe precisasse de alguma coisa de mim, eu não ia mais responder no automático. Eu ia pensar. E pensar ia fazer toda a diferença. Nos dias que se seguiram aquele sábado, eu fiquei num estado estranho. Não era raiva exatamente, embora a raiva estivesse lá. Era mais uma espécie de lucidez fria, como quando você tira os óculos sujos que usou por tanto tempo que nem percebia mais a sujeira, e de repente enxerga tudo em alta definição. Eu enxerguei minha mãe em alta definição pela primeira vez. E o que vi me deixou quieta por dentro de um jeito que nunca tinha ficado antes. Comecei a prestar atenção em padrões que eu tinha normalizado. Fui no caderno velho que uso para anotar contas e abri uma página nova. Escrevi datas, valores, situações. Não por vingança. Ainda não era isso. Era porque eu precisava ver com os meus próprios olhos o tamanho do que eu tinha carregado sem nomear. Em 2 anos, eu tinha emprestado para minha mãe, somando tudo, R$ 4.300. Nunca vi nenhum de volta. Tinha pagado a conta de luz da casa dela em 3 meses diferentes quando ela disse que estava apertada. Tinha ficado com o Guilherme 2 vezes quando a Paloma precisou resolver algo e minha mãe não pôde, sem que ninguém tivesse me pedido com um mínimo de antecedência, sempre urgência, sempre favor enorme da minha parte tratado como obrigação. Tinha levado minha mãe em 6 consultas médicas no meu dia de folga porque ela não dirigia, e a Paloma estava ocupada. 6 consultas. De folga. Com o Mateus no colo. Olhei para aquela lista e fiquei um longo tempo só olhando. A decisão não foi dramática.
Não teve música de fundo, não teve momento cinematográfico. Foi uma tarde de quarta-feira, Mateus dormindo, eu sentada na mesa da cozinha com o caderno aberto, e uma frase que passou pela minha cabeça com uma calma assustadora. Eu não preciso mais disso. Não era ódio, era desligamento. Como quando você percebe que uma torneira está pingando há meses e finalmente levanta para fechar. Mas fechar a torneira não significava explodir a cozinha. Eu precisava ser inteligente. Liguei para Verônica, minha amiga de trabalho, que é a pessoa mais de cabeça fria que eu conheço. Contei tudo. A história do parquinho, a lista do caderno, os anos de funcionamento naquele padrão. A Verônica me ouviu sem interromper, e quando terminei ela fez uma pergunta que ninguém tinha me feito antes. Cami, você já parou para pensar que você não é obrigada a continuar sendo o plano B dessa família? Plano B. A palavra me acertou no meio do peito. Era exatamente isso que eu era. Plano B. A que resolve quando a Paloma não pode. A que empresta quando o dinheiro falta. A que leva no médico quando não tem mais ninguém. A que fica com o neto quando a avó está ocupada com o outro. Plano B para tudo. E meu filho, pelo visto, também estava sendo tratado como neto de plano B. E isso eu não ia aceitar. A Verônica me aconselhou a fazer uma coisa simples antes de qualquer conversa ou confronto. Parar de estar disponível. Não de forma explosiva, sem discurso, sem aviso, sem explicação dramática. Só parar. Deixar o telefone no silencioso. Demorar para responder. Dizer que estava ocupada. Ver o que acontecia. Ela disse que às vezes a melhor forma de entender o valor que as pessoas colocam em você é deixar de aparecer por um tempo e observar quem sente falta de verdade e quem só sente falta da sua utilidade. Passei 3 semanas testando isso. Não mandei mensagem primeiro. Quando minha mãe ligava, às vezes atendia, às vezes não. Quando ela pedia favor, eu dizia que estava no plantão, ou que o Mateus estava doente, ou simplesmente que não ia conseguir. Esperei para ver o que viria de volta. Se viria pergunta sobre como eu estava. Se viria visita espontânea. Se viria qualquer sinal de que eu era filha além de prestadora de serviço. Nessas 3 semanas, minha mãe me ligou 4 vezes. 3 das 4 ligações eram pedidos. Uma carona para o médico, um dinheiro emprestado para completar uma conta, e uma vez querendo que eu ficasse com o Guilherme porque a Paloma tinha um compromisso. Na 4ª ligação, ela perguntou se eu estava bem, mas foi a última frase antes de desligar, depois de 1 minuto de conversa, com o tom de quem está encerrando o protocolo. Não houve nenhuma visita, nenhuma mensagem perguntando do Mateus, nenhum como está meu neto. Nada. Aquelas 3 semanas me deram uma clareza dolorosa e necessária. Eu não era filha naquela dinâmica. Eu era recurso. E recursos não recebem afeto. Recebem acionamento. Foi nesse período que começou a se aproximar o Natal. E foi aí que minha mãe me ligou com uma voz toda meiga, toda avó carinhosa, e disse que estava organizando a ceia em família, que queria muito a presença do Mateus, que as crianças iam adorar, que ela tinha até comprado um presente especial para ele. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, perguntou: "Então pode trazer ele, né, Camila?" Eu respirei fundo e disse uma frase. Só uma. "Não vai dar, mãe. A gente já tem planos." Foi isso. 7 palavras. Sem grito, sem choro, sem lista de acusações. Sem o discurso que eu tinha ensaiado mentalmente umas 50 vezes no banho, no ônibus, no plantão. Só 7 palavras numa voz tranquila que eu mesma não reconheci como minha de primeiro. O silêncio do outro lado durou talvez 4 segundos. Para mim pareceu 4 minutos. Como assim não vai dar? É Natal, Camila. É família. Eu segurei o telefone com as 2 mãos e respirei pelo nariz antes de responder. Eu sei que é Natal. A gente vai passar aqui em casa tranquilo. Mas o Mateus vai ficar sem ver os primos? Sem ver a vovó? Você vai privar seu filho disso por quê? E ali estava. A virada de chave que eu já esperava, mas que mesmo assim doeu numa ferida velha. A culpabilização. O uso do Mateus como argumento. Como se de repente ele fosse a prioridade. Como se a preocupação com ele fosse genuína e não estratégica. Essa mulher que deixou meu filho chorando na calçada com a mochilinha de dinossauro agora estava me acusando de privar ele da família. Eu podia ter explodido. Uma parte de mim queria. Queria falar tudo. Jogar a lista do caderno na cara dela. Descrever cena por cena cada vez que eu fui invisível. Cada silêncio. Cada foto postada sem o Mateus. Cada ligação que era pedido e não pergunta. Mas eu não fiz isso.
Porque aprendi que quando você explode, a outra pessoa vira vítima. E eu não ia dar esse presente. Mãe, eu não estou privando ele de nada. Eu estou escolhendo com quem ele passa o Natal. E esse ano a escolha é diferente. Diferente por quê? O que foi que eu fiz agora? Agora. Como se eu tivesse inventando uma ofensa recente. Como se não houvesse histórico. Como se o mundo tivesse começado há 2 dias. Esse agora me disse tudo sobre o nível de consciência que ela tinha, ou fingia ter, sobre o que acontecia entre nós. Você sabe o que aconteceu no parquinho, mãe? Novo silêncio. Menor dessa vez. Aquilo foi mal entendido, Camila. O carro estava cheio, eu já tinha explicado. O carro tem 7 lugares. Tinha 4 crianças e você. Ela não respondeu de imediato. Ouvi um barulho de fundo, ela se mexendo, talvez passando a ligação para outro cômodo. Quando falou de novo, o tom tinha mudado. Menos meigo, mais pressionado. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Criança esquece essas coisas. O Mateus talvez esqueça. Eu não esqueço. Acho que foi essa frase que mudou o peso da conversa. Porque até ali ela estava lidando com a situação como se fosse sobre o Mateus. Como se fosse uma birra minha de mãe superprotetora. Quando eu disse eu não esqueço, ficou claro que não era sobre o parquinho. Era sobre tudo. Era sobre 32 anos. A voz dela ficou diferente. Um pouco mais dura, um pouco menos cuidadosa. Então você está de mal de mim. Não estou de mal, estou cansada. Cansada de quê, Camila? De família? Porque é isso que você está fazendo, se afastando da sua família por coisa à toa. Respirei fundo de novo. Cansada de ser plano B, mãe. Cansada de estar sempre disponível quando precisam de mim e ser a primeira a ser esquecida quando não precisam. Cansada de ver meu filho ser tratado diferente dos outros netos, sem que ninguém veja problema nisso. Isso não é coisa à toa. Pra mim é tudo. O silêncio dessa vez foi longo. Eu não preenchi. Aprendi com a Verônica que silêncio não precisa ser preenchido. Deixei ele pousar entre nós como pousa. Quando minha mãe falou, a voz estava diferente de novo. Tinha uma qualidade que eu raramente ouvi nela, algo parecido com um embaraço, ou talvez só com cálculo. Você sempre foi muito sensível, Camila, desde pequena. Qualquer coisa virava drama. Ali eu entendi que não ia ter reconhecimento. Não naquela ligação. Talvez nunca. E, curiosamente, entender isso não me destruiu. Me libertou de uma expectativa que eu tinha carregado a vida inteira sem perceber. A expectativa de que um dia ela ia me ver de verdade e dizer que via. Esse dia não ia vir. E eu podia parar de esperar por ele. Tudo bem, mãe. Cada um vê as coisas do seu jeito. Mas o Natal desse ano a gente passa aqui. Se quiser ligar no dia para falar com o Mateus, pode ligar. E desliguei antes que ela respondesse. Fiquei sentada no sofá por um tempo sem fazer nada. O Mateus estava brincando no quarto. Eu ouvia o barulhinho dos carrinhos dele batendo no chão, aquele som repetitivo e tranquilo que me acalma de um jeito que nenhuma meditação conseguiu. Olhei para a sala, para minha casa pequena com as coisas que eu comprei sozinha, o sofá que parcelei em 10 vezes, a televisão que ganhei de amigo secreto do trabalho, o varal de fotos que fiz com as fotos do Mateus desde que nasceu. Era minha. Tudo ali era meu. Construído sem rede, sem herança, sem ajuda. E naquele momento aquilo não pareceu falta. Pareceu prova. Minha mãe não ligou no Natal. A Paloma me mandou uma mensagem às 23 horas com um gif de árvore de Natal. Eu respondi com um coração e coloquei o celular na gaveta. Passei o Natal com o Mateus, com a Verônica e a família dela, com uma farofa que ficou boa demais e um arroz doce que o Mateus comeu 3 porções. Ele dormiu no meu colo no sofá, enquanto os adultos conversavam, pesadinho e quentinho, com o cabelo cheirando a protetor solar do dia. Eu fiquei um tempo só olhando para a carinha dele dormindo e pensei: é isso. É exatamente isso que eu estava protegendo. Não precisei de carro de 7 lugares. Não precisei de foto postada no status. Não precisei de aprovação de ninguém. Precisei de mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava lá. Isso foi há quase 1 ano. Muita coisa mudou desde aquele Natal. Algumas coisas mudaram de forma silenciosa, quase imperceptível. Como a maré que vai subindo sem que você veja o exato momento em que a areia some. Outras mudaram de forma concreta, prática, visível. Mas a maior mudança não foi externa. Foi dentro de mim.
Foi a forma como eu acordo de manhã, sem aquele peso no peito que eu carregava há tanto tempo, que tinha esquecido que ele não precisava estar lá. O Matheus está com 6 anos agora. Entrou na escola esse ano. Escolheu a mochila ele mesmo. Uma azul com um tubarão. Largou a de dinossauro sem cerimônia nenhuma, com aquela facilidade que só criança tem de seguir em frente. Eu guardo a mochila de dinossauro no armário. Não por mágoa. Por memória. Por tudo que aquela mochilinha pequena representa sobre o dia em que eu decidi que algumas portas precisam ser fechadas por dentro. Recebi uma mensagem da minha mãe em março, 3 meses depois do Natal. Ela dizia que tinha ficado sabendo que eu estava namorando, que queria conhecer o rapaz, que estava na hora de a gente se acertar. Nem tinha namorado na época. Alguém tinha falado alguma coisa errada para ela. Mas isso não importa. O que importou foi o tom da mensagem. Não tinha pedido de desculpa. Não tinha reconhecimento. Tinha curiosidade. E tinha aquela premissa velha de que bastava ela estender a mão para eu correr e apertar. Respondi com calma. Disse que estava bem, que quando eu tivesse algo a apresentar, ela seria uma das primeiras a saber. E que se ela quisesse conversar de verdade, sem pressa e sem pauta, eu estava aberta. Ela não respondeu. 2 semanas depois, mandou uma foto do Guilherme com a legenda "Saudades de vocês". Eu mandei uma foto do Matheus de volta. Deixei por ali. A Paloma nunca entrou em contato diretamente. Acho que ela nunca entendeu muito bem o que houve. Ou entendeu e preferiu não mexer. A Renata, minha irmã mais velha, me ligou um dia desses de surpresa. Ficamos quase 1 hora no telefone. Ela contou que tinha passado pela mesma coisa anos antes, que foi por isso que foi embora cedo, que casou rápido, que colocou distância. Eu fui covarde, ela disse. Você foi corajosa. Chorei depois que desligamos. De alívio, acho. De ser vista por alguém de dentro. Não cortei minha mãe da minha vida. Isso é importante dizer, porque muita gente vai esperar que essa história termine com um corte dramático e definitivo, com porta batida e silêncio eterno. Não foi assim. Ela é minha mãe. Isso é real. É permanente. É complicado. Mas o que mudou é que eu parei de me organizar em torno dela. Parei de deixar espaço vazio dentro de mim, na esperança de que ela um dia viesse preenchê-lo do jeito que eu precisava. Aprendi que existe uma diferença enorme entre perdoar e se submeter. Eu posso desejar bem para minha mãe, posso entender que ela também carrega histórias que eu não sei, posso até ter compaixão pelo que a formou, sem precisar colocar o meu filho no banco de trás de um carro onde ele não foi convidado. Perdão não é cheque em branco. Perdão é você se libertar do peso. Não é dar a outra pessoa permissão para continuar. Aprendi que família de sangue é um ponto de partida, não uma sentença. Que você pode amar as pessoas de longe, com firmeza, sem se deixar destruir pela proximidade. Que seus filhos não têm obrigação de ter um relacionamento com pessoas que os fazem sentir que não cabem, mesmo que essas pessoas sejam avós, tios, primos. Proteção não é egoísmo. Às vezes, proteção é o maior ato de amor que você pode oferecer. Aprendi que o silêncio que eu confundia com paciência era, na verdade, medo. Medo de não ser amada se eu discordasse. Medo de perder um amor que, olhando com clareza, nunca esteve completamente disponível para mim de qualquer jeito. Quando eu entendi isso, o medo foi embora. E com o medo foi embora também a necessidade de aprovação. E sem essa necessidade, eu fiquei leve de um jeito que não sabia que era possível. Hoje de manhã eu acordei antes do Matheus, fiz café, abri a janela da cozinha e fiquei olhando para a rua ainda vazia, com a caneca quente nas mãos. O sol estava entrando de lado, daquele jeito amarelo de manhã cedo que faz tudo parecer mais quieto e mais bonito. Pensei na menina de 7 anos, que achou que aniversário sem bolo de 2 andares significava que ela valia menos. Tive vontade de abraçar ela e dizer que não era verdade, que o tamanho do bolo nunca teve nada a ver com o tamanho do amor que ela merecia. Ela merecia tudo. Eu mereço tudo. E o Matheus, com a mochila de tubarão e o sorriso torto que herdou de mim, merece tudo também. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa diretamente. Se você se reconheceu em alguma parte dessa história, se você também já foi a filha que fica no meio-fio enquanto o carro vai embora, se você também já engoliu o choro para não assustar seus filhos, se você também já confundiu aguentar com amar, eu quero que você saiba que o que você sente é real, o que você viveu é real, e você não está exagerando. Você não precisa ganhar o amor da sua família.
Você não precisa provar que merece ser incluída. E você não precisa passar o resto da vida esperando por um reconhecimento que talvez nunca chegue no formato que você precisa. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de esperar e começar a construir, do zero se precisar, uma vida onde você se sente inteira. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o seu like agora. Esse gesto pequeno significa muito para mim. Me diz que eu não estou falando sozinha, que tem alguém do outro lado que entende. Se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias, tem muito mais por vir. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que chegue na hora certa para alguém que está precisando de força. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Você também já foi o neto que ficou de fora? Ou a filha, que sempre resolveu tudo e nunca foi vista? Me conta de qual cidade você está assistindo. Eu leio tudo, eu respondo tudo, e cada comentário me lembra por que vale a pena continuar contando essas histórias. Eu sou a Camila, e essa foi a minha história.